Olá, gente, tudo bom? Você que me acompanha aqui no canal, muito obrigado. Esse é o canal Cleiton Perdiz, meu canal pessoal mesmo, né? Onde eu compartilho várias questões, incluindo questões da fé, né? Eu sou cristão, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio em Deus, creio no agir do Senhor ainda hoje. E aqui eu compartilho um pouquinho daquilo que eu encontro nos estudos aí da Bíblia, né? E que o Senhor tem falado no meu coração. Quero abrir com você aqui o PowerPoint para nós meditarmos um pouquinho na doce palavra do Senhor, né? E eu separei um tema aqui, cujo nome é Quatro Ferramentas do Inferno na Igreja. Ou seja, quatro ferramentas que são do inferno, que são infernais, que vêm de Satanás, mas que estão muitas vezes dentro da nossa congregação local, dentro da igreja, e a gente às vezes não percebe. Os nicolaítas, sinagoga de Satanás, doutrina de Balaão, Jezabel. Essas quatro ferramentas do inferno são baseadas, né, nas cartas aí que João escreve, inspirado por Deus, para as sete igrejas da Ásia. Então vamos lá. Os nicolaítas, está lá em Apocalipse 2:6 e depois no 2:15 também. Olha só a versão NVI. Há, porém, uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. De igual modo, você tem também aqueles que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Mas vamos lá, o que era isso, tá? O nome Nicolau significa conquistar o povo, né? Sugere ali que existe uma separação entre clérigos e leigos nas igrejas, tá? E vamos lá. Tem uma separação, tá? É real. Tipo, você chega num culto, vamos pegar uma igreja evangélica com base. Você chega lá no culto, vai ter as pessoas do culto normal, todas as pessoas, né, que fazem parte, que estão lá no templo. Vão ter pessoas que vão ser obreiros, digamos assim, pessoas que vão estar fazendo a obra, né, vão estar lá na portaria, tem pessoas que vão estar lá ajudando a servir a Santa Ceia, pessoas que vão estar no balcão, tem as pessoas que são responsáveis pela música da igreja, são os cantores, né, os músicos, tem o pessoal que vai ser responsável pela mídia, né, tem o fotógrafo, tem o cara que é responsável ali pelo som, equalizar o som, né, tem a pessoa responsável lá por passar a letra, a projeção, né? Tem também dentro desse mesmo meio os pastores, né? Tem ali a pessoa que vai falar a palavra, que vai ministrar o culto. Então existe sim essa separação, tá? Clérigo e leigo. Mas qual é a diferença disso para os nicolaítas? Os nicolaítas, eles trazem aquela ideia católica. Como assim, Cleiton? Aquela ideia de que um servo de Deus é superior a uma pessoa que está ali frequentando um culto. Tá? A Bíblia deixa muito clara que isso não existe. Essa acepção de pessoas, somente somos nós que fazemos. Para o Senhor, todos nós somos iguais, todos nós recebemos o mesmo nível de amor, todos nós podemos acessar o mesmo nível de graça do Senhor. A todos nós está disposta a salvação. Mas os nicolaítas falavam que não. Não, tem um certo grupo de pessoas aqui que está um nível acima, que está que tem mais acesso a Deus, né? Então, a prática dos nicolaítas é uma ferramenta do inferno por isso, porque ela acaba gerando acepção entre as pessoas. Colocando na prática, é como se o pastor de uma igreja fosse preferido de Deus, comparado com um membro qualquer, né? Quando isso, na verdade, não existe, tá? Em Éfeso, esse pecado se iniciou como obras, né? Como nós vimos lá no versículo 6. Todavia, em Pérgamo se tornou uma doutrina. Então, tudo começa como algo bom, né? Por exemplo, algo bom, a honra. Nós devemos honra a essas pessoas que servem. Honra as pessoas que servem na portaria, honra as pessoas que servem no balcão, honra os pastores, obediência a eles, porque eles também estão ali encarregados de conduzir a igreja como um todo, né, para o Senhor. Honra aqueles que estão lá cantando, ministrando louvor, honra as pessoas envolvidas na mídia da igreja, mas uma coisa boa, que é a honra, não pode ser trocada por uma coisa ruim, que é a acepção de pessoas, né? Essas pessoas não se tornam mais importantes porque fazem. Não, justamente fazem porque foram salvas e amadas pelo Senhor, né? Isso acontece dessa forma, tá? Os enganadores
introduzem atividades falsas na igreja e depois de um tempo elas são aceitas e encorajadas, né? E aí surge a infalibilidade do Papa, por exemplo, né? Onde já se viu um homem, carne e osso, por mais importante que seja, ser considerado infalível. Isso é inexistente na palavra de Deus. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós não passamos de pó, não passamos de pecadores. Nós só somos alguma coisa graças à misericórdia de Jesus. Então não tem como um homem ser infalível, mas tem como um homem ser ferramenta de Deus, né, na vida de outras pessoas. Vamos lá. A outra questão é a sinagoga de Satanás. Veja bem, Apocalipse 2:9 e 3:9 diz assim: Conheço tuas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Então vamos lá. Provavelmente se refere a congregações que afirmam ser crentes, mas na verdade são filhos do diabo, né? Conforme João 8:44. Olha só o que define um filho do diabo. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, você querer ser alguém que não é uma ferramenta de Satanás. E o que é sinagoga de Satanás? Sinagoga de Satanás significa uma igreja, é uma igreja, não é um templo a Satanás, não confunda as coisas. É uma igreja que você olhando fisicamente é para ser cristão, as pessoas que estão ali é para serem cristãs, mas na prática, essa igreja que tem cara de cristã, ela pratica obras que vão contra a Bíblia. Isso vale para uma congregação, e aí você vai olhar lá. A Bíblia aprova o pastoreio feminino? A Bíblia aprova a homossexualidade? A Bíblia aprova o roubo? A Bíblia aprova a mentira? Você vai fazendo esse filtro com base no quê? Com base no que alguém falou? Não, com base no que a Bíblia diz. Pois nós cremos que a Bíblia é nosso livro de fé, de regramento, para cumprir a vontade de Deus, certo? Senão, não faz sentido, né? Mas se nós cremos que a Bíblia é o livro que nos conduz a cumprir a vontade de Deus, então toda a Bíblia precisa valer, e não só parte dela, né? Mas a igreja que se diz igreja, mas se comporta de uma forma oposta aos ensinamentos de Cristo, de uma forma oposta aos ensinamentos da Bíblia, ela acaba sendo uma sinagoga de Satanás, né? E Jesus condena isso. E da mesma forma vale para uma pessoa, porque se a pessoa está dentro de uma congregação fiel, mas a pessoa não é fiel, ela também é como se fosse uma sinagoga de Satanás, né? E ela precisa mudar. Nós, como cristãos, se estamos enxergando isso em alguém ou alguma congregação, devemos primeiramente alertar essa pessoa ou as pessoas responsáveis por essa congregação, devemos alertar desse erro, né, dessa questão não bíblica. Devemos orar por essas pessoas, porque afinal de contas queremos que todas sejam salvas e tenham um encontro real com Jesus, mas também devemos evitar, ao identificar que a pessoa ou a congregação é uma sinagoga de Satanás, devemos evitar ter um relacionamento, né, com tais questões, porque senão nós mesmos podemos nos contaminar com os idealismos, com as defesas, né, e muitas vezes até pela falta de argumento que nós poderemos ter em alguma situação ou outra, né? Bom, vamos lá. A palavra sinagoga, ela significa apenas reunião, ou seja, é uma assembleia de pessoas, só que religiosa, né? Portanto, Satanás tem uma igreja. Qual é a igreja de Satanás? Não é o templo satânico que constrói, não é as religiões pagãs. Não, a igreja de Satanás, digamos assim, são todas aquelas pessoas que não obedecem a Deus. Ponto. Essa é a igreja de Satanás. Então, basta para Satanás, você não precisa ser um adorador dele. Você simplesmente precisa desobedecer ao Senhor, né? Não tem meio termo, não tem um caminho extra. Não, o próprio Jesus diz:
né, que ele é o caminho e que o caminho é apertado e poucos passam por ele, mas grande e espaçosa, né, é a porta ali daqueles que estão se perdendo. É mais tranquilo passar pela porta grande, porque por ela você simplesmente precisa ir vivendo e fazendo as coisas do jeito que você acredita, do jeito que você quer. Mas para passar pela porta estreita, que é Jesus, é necessário nós abandonarmos tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós pensamos ser o certo, tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer para começar a viver algo que Ele quer que vivamos, para começar a respeitar algo que Ele institucionou como importante, né? E isso demanda muito esforço. A doutrina de Balaão, tá? Que doutrina é essa? Apocalipse 2,14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo eles a comerem alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Lembra de Balaão? Balaão é uma figura que aparece lá em Números 22 a 25, né? E ele levou Israel a pecar, é, não pela maldição, né? Ele foi contratado primeiramente para amaldiçoar. Contrataram ele. Balaque contratou ele e disse assim: ó, amaldiçoa esse povo aí, porque eles são muito grandes, e vai que eles me atacam, né? Então, com medo, Balaque contratou Balaão, que era uma espécie de curandeiro, um feiticeiro, algo assim, contratou o Balaão para lançar uma praga, digamos assim, para cima de Israel, para que aquele povo, né, não atacasse Balaque. Era uma estratégia de defesa para ele, né? Só que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque aquilo que Deus abençoa, o inimigo nenhum pode amaldiçoar. Só que aí tem um porém. Como Balaão não pôde amaldiçoar simplesmente, né, por tentativas ali de rituais, enfim, de invocações, ele fez com que ele fez não, ele induziu, né, o povo israelita a se relacionar com o povo pagão. De que modo? Mandou umas mulheres bem bonitas lá, né, para dançarem, para oferecer uns alimentos, uma comida ali e fazer uma estratégia de uma festa, né, ali com o povo de Israel. E os caras caíram, né, nessa jogadinha, e aí a maldição veio sobre o povo de Israel, não por causa de Balaão, não por causa de Balaque, não por causa das próprias mulheres. A maldição veio para o povo de Israel pela falta de obediência daqueles homens, que ao invés de recusarem terem relacionamento com aquelas mulheres, ao invés de recusarem estarem ali festejando com um povo inimigo, né, resolveram se unir àquilo ali. E Balaão não podia amaldiçoá-los, mas tentou com pecados, né, da carne. Assim, a sua doutrina era que a igreja podia casar com o mundo e ainda servir a Deus. Então, o que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão é assim, ó, você pode ir na igreja, você pode ir aos cultos, você pode ler a Bíblia, mas não precisa abandonar os seus hábitos, né? Então, essa é uma doutrina que Jesus reprova. Se você está indo na igreja, se você está lendo a Bíblia, se você quer viver uma vida com Jesus, tem hábitos que você vai precisar abandonar, né? E esses hábitos não podem ser simplesmente passado a mão. Jezabel, Apocalipse 2:20 diz: no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Veja bem, 1 Reis 16 até 2 Reis 10 tem a história de Jezabel. Ela era basicamente a esposa de um rei chamado rei Acabe, e ela levou Israel à adoração a Baal. Vale lembrar que Acabe, ele nasceu de uma família que teoricamente era, né, serva do Deus Altíssimo, embora vinha ali uma sequência de pessoas que da família, né, que tinham errado com Deus, tinham pecado contra Deus, mas ele estava numa família que teoricamente seria uma família cristã, e ele se casa com uma mulher que é de uma outra cultura, né? Ele se casa com uma mulher que era adoradora de Baal, um outro deus naquela cultura, e inclusive o pai dessa moça, ele é sacerdote de Baal, ou seja, tanto é que ela também é profetisa do próprio Baal, que é um outro deus, é um deus pagão, né? Mas ainda assim eles se casam. Então essa doutrina ela é até semelhante com a de Balaão. Ela é parecida com aquela que diz assim, olha, a gente está na igreja e tal, tudo certo, mas não tem problema se misturar com pessoas que não estão tendo a mesma crença, que não têm os mesmos
princípios e valores, né? Mas na verdade tem. E aqui diz que ela seduziu Israel com os seus ensinamentos falsos. Então, Jezabel tem a ver com você tolerar as doutrinas falsas. O que significa isso, tá? Significa aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que conhece a verdade, que leu ali os 10 mandamentos e viu lá: não farás para ti nenhum tipo de imagem no céu, em cima da terra, para ela, diante dela se prostrar ou adorar, não, 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 não. Mas por ela pertencer a uma tradição, por ela pertencer a uma congregação que tolera esse tipo de imagens, procissões, a pessoa lê lá o Salmo 115, aí ela vê lá, ó, não se prostrarás diante de imagens de madeira, de pedra de escultura, nem levarás ela em procissão, não, não, não. Mas por uma pessoa estar inserida num contexto, numa tradição, numa cultura, ela leu, ela viu aquele texto, ela sabe que é da Bíblia, mas ela passa por cima. Isso é tolerar Jezabel, ou seja, falsos ensinamentos. E isso é uma ferramenta do inferno. Então nós temos os nicolaítas, que é a segregação, separação, por exemplo, o pastor é superior aos demais membros, isso vem do inferno, isso não vem de Deus. Nós temos a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é quando quando as pessoas são enganadas, achando que podem viver com um pé no mundo e o outro na igreja. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus diz: olha, quem comigo não junta, espalha. Então, quem não está com Jesus está contra Jesus. E nós precisamos levar isso a sério, porque é assim que Deus olha. Né? Nós temos aí a sinagoga de Satanás, que seriam, por exemplo, aquelas pessoas que dizem ser cristãs, mas no fundo não são, ou que vão a um culto, leem a Bíblia e tudo mais, mas né, não correspondem de uma forma como Deus quer, né? Ou parecem cristãs é, no geral, no público geral, mas no dia a dia se comportam de uma forma totalmente contrária, né? São a sinagoga de Satanás. E também temos Jezabel. Jezabel daí refere-se à falsa doutrina, né? Jezabel daí vem com uma questão, por exemplo, a Bíblia não fala sobre tal assunto, mas nós vamos aqui impor isso como se fosse algo sagrado, como se fosse algo, enfim, ou adiciona ou retira algo da Bíblia, ou exclui algo da Bíblia, né? Isso acaba entrando como uma doutrina falsa. Então, bom, pessoal, 4 ferramentas do inferno que infelizmente estão nas igrejas e nós precisamos estar atentos quanto a isso. Lembre-se, a gente não consegue separar hoje o joio do trigo, mas nós precisamos estar atentos e ir contra toda a investida de Satanás e seus demônios. Os nossos inimigos não são carne e sangue, não são outras pessoas. Inclusive, pessoas que estão sendo manipuladas por Satanás, nós devemos tentar ajudar, nós devemos tentar estender a mão para que sejam salvas. Óbvio que elas precisam também tomar a decisão, né, de quererem ser salvas, de quererem abandonar os seus hábitos, de quererem abandonar os seus pecados. Mas nós, como crentes, como irmãos em Cristo, né, precisamos nos ajudar, tá bom? Então, muito obrigado pela tua companhia. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa teu comentário se tu quiser também. E sempre bem-vindo por aqui, tá bom? Tem vários conteúdos, inclusive essa série se chama Apocalipse, né? E tem vários outros vídeos aí já para você conferir a respeito do Apocalipse. Dê uma olhadinha aí e aproveite o material, tá bom? Até mais.